Olá, galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia. Hoje, dando sequência à nossa playlist de autores da literatura brasileira na poesia, importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, voltamos a ele, né? Carlos Drummond de Andrade, um dos autores mais cobrados nas edições do certame da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje, a gente selecionou um poema que sintetiza bem o espírito de Carlos Drummond de Andrade. O seu poema, famosíssimo, o poema de Sete Faces, né? Na qual ele faz uma famosa alusão a um anjo torto, né? Desses que vivem na sombra. E a explicação para esse anjo é muito simples. Esse poema ele foi escrito no Natal de 1928. 2 anos antes da publicação do livro Alguma Poesia, em que apareceu exatamente esse poema. Vamos a ele? Pode acompanhar o texto aqui na descrição do vídeo, embaixo, caro internauta. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Observe que o poema tem 7 estrofes. E em cada estrofe você vê uma importante face da poesia de Drummond. Veja que nós estamos falando de faces, não de fases. A poesia de Drummond pode ser dividida em 4 fases. A fase gauche, primeira fase, depois a fase social, depois a fase do não, depois a fase da memória, já nos seus últimos poemas. Aqui nós estamos falando de aspectos que compõem todas essas fases. São aspectos marcantes da poética do nosso ilustríssimo mineiro de Itabira do Mato Dentro, Minas Gerais. Observe a primeira face, né? A face gauche, né? O esquerdo, o marginal, o diferente, o incompreendido, no aspecto bem fortemente autobiográfico, pelo predomínio da primeira pessoa. Quando eu nasci, e a própria referência ao nome, vai, Carlos, ser gosto na vida. A segunda face, observe que é a face do conflito, o conflito do eu interior. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Desejos sexuais, desejos eróticos, mas esses desejos tornam a tarde cinza, a tarde nublada, porque os desejos turvam. Aqui você vê o desencontro, o choque, a incerteza, o conflito, né, entre o desejo e a moral. Né? Os homens, né, correndo atrás das mulheres, né, nessa coisa meio de subterfúgio, nessa coisa meio marginal, la belle de jour, né, a moça da tarde, algo nesse sentido. Na terceira face, observe o conflito do eu com o mundo, né? O observador silencioso, o observador desconfiado, meio naquele estilo, né, da mineirice, né? O homem passa cheio de pernas, porém meus olhos não perguntam nada, né? Um certo ceticismo, uma certa ironia. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Observe aqui o mineiro, né? O típico poeta mineiro, observando e se sentindo no mundo. É o homem no sentido ontológico, no sentido filosófico, refletindo sobre exatamente esse estar no mundo. A quarta face, observe a quarta face. Na quarta face ele volta para os amigos, ele volta para a família, numa referência talvez ao pai, numa referência a si mesmo na juventude, quando ele, Drummond, nutria bigode, a exemplo de seu pai. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, numa alusão a si mesmo ou a semelhança com seu pai. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Observe aqui um sentimento
pensamento, né, bem drummondiano, de sobriedade, de reclusão, de isolamento. Essa quarta face, onde ele observa o tema da família e a presença dos amigos. Na quinta face, meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Aqui é a metafísica. Né? O ceticismo quase nihilista, né? No intertexto bíblico, no momento de provação, no momento de dificuldade, o homem se vendo em conflito consigo mesmo e em conflito com o ambiente que o cerca, reconhecendo, né, a sua humana impotência, a sua fraqueza existencial, que se confirma na sexta face, na sexta estrofe, onde entra exatamente a questão do lirismo e a recorrente ideia, né? O coração é maior que o mundo. A impotência do homem, a impotência da poesia, a impotência da literatura, que não altera o estado das coisas, mas altera sim o estado dos homens. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. E eu destaco aqui também, além dessa reflexão, desse lirismo, né, dessa fase lírica, o humor, né? A ingenuidade da rima e o processo de reflexão sobre o próprio fazer poético, a metalinguagem. E, finalmente, aqui na sétima face, a face da ironia, o confessar-se ébrio, né? Mas lembremos daquele ditado romano, ditado latino, in vino veritas. Na água está a saúde, no vinho está a verdade. Esse é o provérbio latino, né? O que não confessaria sóbrio, ele confessa comovido pelo diabo, comovido como o diabo pelo seu conhaque. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Usando aqui uma marca muito coloquial da sua poética, que é o verbo botar, né? Em vez do verbo colocar, do verbo pôr, do verbo deixar a gente comovido como o diabo. Aqui você observa nesse poema uma síntese muito interessante das diversas facetas da pluridimensionalidade da poética de Drummond. E é exatamente isso que faz dele um dos autores mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Vamos dar uma revisada na face gauche, na face do conflito, na face do refletir sobre o estar no mundo, do refletir sobre a família, sobre os amigos, no metafisicismo, no lirismo, na ironia, no prosaísmo vocabular, né, vocabulário simples, acessível, versos livres, sem métrica, versos brancos, sem rima, numa dicção tipicamente modernista. Então vai aí a nossa dica, Carlos Drummond de Andrade, um hors concours no Exame Nacional do Ensino Médio. Quer uma dica de leitura? Vou dar. Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade. Essa aqui é uma das muitas edições que esse livro recebeu. Vai na livraria, procura e lê Drummond, porque ele é bom demais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Tapioca com Poesia, para darmos continuidade a essa série, hashtag os top 5 do Enem da poesia brasileira.